Shalom, shalom, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso canal The Blessing Channel, o canal da bênção. Amém, queridos? Bom, irmãos, então, mais uma vez, estamos aqui para compartilhar um conteúdo, uma porção da Palavra de Deus, muito especial, um texto muito lindo, um texto muito conhecido nosso, mas que talvez você já deva ter lido algumas vezes, ou talvez não sei, e que vai falar, creio que profundamente aos nossos corações. Amém? Então, se você puder, pegue sua Bíblia aí, tome sua Bíblia, e no final nós vamos estar fazendo uma oração. Vamos estar orando, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, abençoando a sua saúde, abençoando a nação brasileira em especial. Amém, queridos? Então, você já pegou a sua Bíblia? Então, é importante, tenha sempre em mãos a sua Bíblia, a palavra de Deus, para que ela esteja sempre ao alcance quando surgirem momentos como esse em que nós precisamos ter a Bíblia em nossas mãos para compartilhar as Escrituras. Amém? Então, o livro é o Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Então, acompanhe aí, eu vou fazer a leitura aqui do capítulo número 5 do Evangelho de Lucas, o versículo de número 1 ao número 11. Então, acompanhe aí comigo. Veja bem, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, o mesmo mar da Galileia. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Guarde bem essa expressão, lavavam as redes. Versículo 3. Entrando em um dos barcos que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. Presta atenção. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Guarde também essa expressão: sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que texto tremendo, meus irmãos, que texto maravilhoso, muito rico em detalhes, em revelação, em coisas que nós podemos tirar, princípios dentro dessa palavra que nós podemos extrair para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério, todas as áreas da nossa vida. Então, veja bem, estava Jesus junto ao mar da Galileia,
quando ele percebeu alguns homens se aproximando, esses homens viriam depois a tornar-se seus discípulos. Era Simão Pedro, Tiago, João, enfim. Esses homens, diz a palavra de Deus, que eles tinham uma cooperativa, uma sociedade na arte da pesca. Eles eram pescadores. Enfim, queridos, homens simples, homens humildes, mas homens que tinham a pesca como o seu ganha-pão, como a sua profissão. E com certeza todos os dias dedicavam-se ali, dia e noite, em trazer o sustento, em trazer os peixes, talvez até para comercializarem com algumas outras pessoas. Enfim, aquilo fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Então, o que eu quero nesse texto trazer para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, nesse momento, é algo muito importante acerca dessa pesca maravilhosa como temática. Ouça algo que eu vou lhe dizer, muito importante. O mais importante na tua vida, na tua caminhada cristã, no teu ministério, na tua família, no teu trabalho, não é o começo. Ouça bem, não é como você começa, mas como você vai terminar, como você vai concluir. Vou repetir, o mais importante na sua vida, em todas as áreas da sua vida, não é como você começa as coisas, e sim como você vai terminar. O legado que você vai deixar. E nesse interim, entre o iniciar e o finalizar uma obra, existe um meio. E é desse meio, é desse processo que eu quero falar com você nesta noite. Amém? Então eu vou fazer algumas considerações. Eu vou estar lendo aqui algumas anotações que eu fiz. Quando você perceber que os meus olhos se desviaram daqui da frente da câmera, é porque eu estou lendo algumas coisas, algumas anotações que eu fiz. Eu gosto de anotar, eu gosto de contextualizar. Então eu sou assim apaixonado, eu sou um amante da palavra de Deus. Eu amo estudar e eu gostaria também que você fosse assim, se debruçasse na palavra de Deus, nas escrituras e meditasse profundamente até que o Espírito Santo pudesse falar poderosamente ao seu coração. Então vamos lá fazer algumas considerações. Então, veja bem, como cristão, nesse processo de implantação do reino de Deus, onde eu tenho o meu trabalho, onde eu tenho os meus estudos, onde eu tenho o meu dia a dia, o meu cotidiano, onde eu busco me posicionar. Qual tem sido o meu posicionamento? O que é que eu tenho feito para ter um posicionamento digno em que eu possa honrar ao meu Senhor? Então, primeira pergunta, como é que eu tenho me posicionado diante das circunstâncias da vida? Porque aqueles homens, aqueles pescadores, aqueles discípulos que mais tarde iriam tornar-se seguidores de Jesus, eles se posicionaram. E como é que eu tenho me posicionado diante das circunstâncias, diante desse momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade, diante de tudo isso que tem chegado a mim, diante essa pandemia, esse isolamento social, diante dessa quarentena, diante das expectativas, da perspectiva que eu tenho de um futuro? Será que eu estou com esperança em meu coração? Será que eu tenho fé para absorver tudo isso e entender que realmente Deus está no controle de todas as coisas? Como é que eu tenho me posicionado? Como é que você tem se posicionado diante das circunstâncias? Aqueles homens, a princípio, eles estavam lavando as redes com a vinda deles do mar, diante de uma pesca em que eles não haviam, diante de uma jornada, melhor dizendo, em que eles não haviam
tido sucesso. Então, eu tenho lavado as redes ou tenho lançado as redes ao mar? E o que significa isso, querido? Veja bem, tudo isso são símbolos do nosso dia a dia. Lavar as redes simboliza desistência, medo, impotência, incredulidade, insegurança diante de uma circunstância. Veja bem, olha o simbolismo que estava representando aquele momento daqueles homens e o que está representando para nós nesse momento que nós estamos passando. Nós não podemos desprezar o que nós estamos vivendo. Então, qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido o nosso posicionamento? Eu tenho lavado as redes nesse momento? Eu tenho desistido das coisas nesse momento? Esse momento tem afetado a minha vida, tem causado medo, tem causado insegurança, tem causado incertezas, tem causado danos na minha vida, reflexões que me levam ao ponto de desistir. Queridos, numa situação como essa que nós estamos vivendo, é muito fácil você optar em desistir. Você sabe por quê? Desistir é mais fácil do que continuar. Porque para desistir não precisa fé, não precisa perseverança, não precisa você se posicionar. Para desistir é muito fácil você desistir do seu ministério, desistir da igreja, desistir de congregar, desistir do seu casamento porque as finanças não estão boas, desistir da família porque talvez você não tenha um trabalho, desistir de procurar um emprego, desistir de investir na sua vida, de estudar a palavra de Deus, de orar, de ter fé, de perseverar, de adorar o Senhor, desistir do futuro, desistir de acreditar no Senhor e acreditar na sua palavra. É muito simples, é um degrau muito baixo que nós enfrentamos, que nos levam à desistência. É muito simples desistir das coisas, é muito simples desistir dos sonhos. Talvez muitas pessoas tenham desistido dos seus sonhos, tenham desistido de projetos, tenham desistido do ministério. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que tenham desistido do ministério porque não conseguiram mais congregar, não conseguiram mais se reunir, não conseguiram mais orar, não sabem como alcançar as pessoas. Eu quero te dizer, queridos, que o teu posicionamento nesse momento vai fazer toda a diferença. Lembre-se que eu falei no início, que o mais importante não é como você começa, mas como você vai terminar. O que você vai apresentar diante de Deus? Amém? Quais os frutos que você vai apresentar? Então veja bem, então desistir, lavar as redes simboliza isso, o medo, a incredulidade, a indiferença, a pessoa ficar indiferente diante de toda essa situação, das coisas que estão acontecendo. Desistir de orar, desistir de buscar a Deus, desistir, mas eu não vejo melhoras. Queridos, nós temos orado e creia você ou não, Deus está agindo, Deus está trabalhando, não só a nível local, a nível de igreja, mas a nível de nação, a nível de Brasil, a nível espiritual. Deus está operando, e a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E essa situação, ela vai cooperar para o teu bem se você ama a Deus. Amém, meu irmão? Então, queridos, lavar as redes simboliza isso. E muitas vezes causa o quê? Nos leva a esse medo, a desistência, a irreverência, a indiferença diante das coisas, que nos leva a uma omissão. A pessoa fica omissa, a pessoa fica alheia a tudo que está acontecendo.
E a omissão, eu quero te dizer, que ela é uma forte desonra a Deus. A omissão, ela não honra a Deus. Então, a outra situação, o posicionamento correto, que é lançar as redes, significa o quê? Aí é mais difícil. Aí se torna mais difícil. Você sabe por quê? Porque lançar as redes simboliza perseverar, simboliza lutar, simboliza crer, simboliza ter ousadia, fazer planos, fazer projetos, diante da mesma situação, diante da mesma circunstância, simboliza ter fé. Então, essa situação, ter fé, ela honra ao Senhor. Então, não desista do teu chamado, não desista do teu ministério, não desista da tua família, não desista do teu casamento, não desista do teu filho que talvez possa estar lhe dando trabalho. Esta manhã eu estava conversando com a minha esposa, a pastora Rosana, e ela estava me falando a respeito de uma cantora gospel muito famosa, muito querida no meio cristão, e que perdeu um filho recentemente, e que o outro filho dela, ele está desviado, está fazendo coisas horríveis, coisas assim que vêm envergonhar, que vêm desonrar a sua vida como mãe. Então, queridos, a gente vai ver notícias esses dias que talvez venham afrontar a nossa fé. Pais que estão com seus filhos desviados, pais que estão com seus filhos talvez envolvidos em drogas, pais que estão enfrentando dificuldades financeiras no seu casamento. Então, e pessoas que têm um chamado ministerial para cumprir. Eu quero te dizer, não lave as redes, mas lance as redes ao mar. Essa atitude é uma atitude de fé, é honrar a Deus. Enfim, não sei qual a situação que você esteja enfrentando, qual o contexto, talvez uma situação familiar, uma situação financeira, uma situação ministerial, uma enfermidade, você está enfrentando talvez até uma perda de alguém que você ama, uma perda de alguém, de um ente querido. Diante dessa situação, é mais fácil sim desistir, mas, queridos, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não desista, fica firme, não lave as redes, lance as redes ao mar. Amém? Então, eu quero aqui compartilhar mais 2 versículos com você. Um é o versículo 2. Olha o que diz aí do texto de Lucas, capítulo 5, o versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, aqueles homens eram homens experimentados. Aqueles homens eram homens experientes na arte da pesca. Aqueles homens estavam acostumados, eram homens maduros, mas eles foram envolvidos em uma situação que fugia ao seu controle. Não sei se eles estavam habituados a vir de uma jornada e não apanharem nada. E esses dias, querido, isso fala muito forte ao nosso coração, que nesses dias, sabe o que nós mais precisamos? É aumentar o nosso nível de dependência de Deus. Seja você experiente, seja você uma pessoa vivida, seja você uma pessoa já de idade avançada ou que esteja começando agora uma carreira, a sua carreira ministerial, seja você um estudioso, seja você uma pessoa que tenha uma vida acadêmica, que seja formado, que tenha cursos, seja você quem for, eu quero te dizer que nesses dias talvez você vá precisar mais depender de Deus, depender do amor de Deus, depender da graça de Deus, da misericórdia de Deus, depender da boa mão do Senhor para te conduzir, do que de um diploma, do que de um conhecimento, do que de uma faculdade, de um curso, de uma teologia, do que de alguma coisa que te faça crescer
humanamente falando. E nesses dias possamos fazer parte da geração de João Batista. Certa vez João Batista declarou para o Senhor Jesus: importa que ele cresça e eu diminua. Nesses dias, querido, nós precisamos diminuir, deixar os nossos títulos, deixar a nossa capacidade, a nossa sabedoria, deixar as nossas experiências, tudo aquilo que nós temos de conhecimento, tudo aquilo que nós temos de experiência, de vivência, de maturidade, tudo que nós aprendemos humanamente falando e talvez até com o Espírito Santo de Deus, deixar de lado. Você sabe para quê? Para que possamos ser mais dependentes de Deus. Ah, mas pastor, o Espírito Santo de Deus, naquela situação difícil, naquela circunstância, eu era perito, eu sabia batalhar espiritualmente, eu sabia orar, eu sabia interceder, eu evangelizava. O Senhor quer que eu deixe isso de lado? Querido, o que eu estou falando agora é que dentro desse contexto, nós precisamos ser dependentes de Deus. Talvez o Senhor queira nos ensinar coisas novas. O que nós aprendemos é bom. O que nós aprendemos é maravilhoso. O que nós aprendemos, que nós fomos instruídos, com certeza nos dá um lastro, nos dá uma base, nos dá um gabarito, vamos dizer assim. Mas talvez hoje, com a dependência do Espírito Santo, Ele queira nos ensinar coisas novas. Com certeza, queridos, Deus está ensinando a nação brasileira o quanto Ele é soberano. Olha só, queridos, os homens mais instruídos, os políticos mais bem instruídos, os cientistas mais bem instruídos, os que mais têm condição financeira, os que mais têm intelectualidade, os que mais estão munidos de sabedoria humana, nesse momento, não têm surtido nenhum efeito. O dinheiro não tem comprado a cura. A sabedoria humana não tem comprado a cura. Não tem sido suficiente para a cura. Queridos, a cura de tudo que nós estamos passando, ela não está no âmbito humano, ela está no âmbito espiritual. E você sabe quem tem a cura, você sabe quem tem a resposta, você sabe quem tem o remédio. É Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o canal é o Espírito Santo. Amém? Vamos aprender a ser dependentes de Deus. Vamos aprender a aumentar o nosso nível, não de espiritualidade, não de intelectualidade, mas aumentar o nosso nível de obediência ao Senhor. Nesses dias, você quer honrar ao Senhor com a tua vida? Seja obediente a Deus. Amém? E o segundo texto, o segundo versículo que eu quero ler, para nós finalizarmos, para nós orarmos, está ali no versículo 5. Olha só, diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 5. Respondeu-lhe Simão Pedro: Mestre, havendo nós trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então veja bem, querido, que sob a tua palavra, olha só, sob um decreto do Senhor, porque a palavra de Deus, uma outra coisa que eu quero que você entenda, o quão é bom, importante nós estarmos alinhados, afiados na palavra de Deus, é que a palavra de Deus, você e eu precisamos entender que ela não é um simples comando, não é uma simples ordem de Jesus: olha, vai aqui, vai para ali, vem aqui, faz isso ou faz aquele outro, porque nós podemos fazer isso sem ter discernimento, nós podemos fazer isso sem ter um entendimento, podemos fazer as coisas como se estivéssemos fazendo para Deus, sem propósito. Como assim, pastor? Eu posso fazer um jejum sem propósito, eu posso orar sem propósito,
Eu posso investir, semear no reino de Deus sem propósito. Eu posso fazer muitas coisas sem propósito. É bom fazer isso? Claro. Deus, ele é infinito em misericórdia. Ele transforma as coisas de acordo com aquilo que ele quer fazer para um propósito especial. Mas eu preciso entender que nesses dias, que a palavra de Deus não é um simples comando, ela é um decreto. Amém? E os decretos de Deus são irrevogáveis. Aí sim eu posso orar, eu posso adorar, eu posso jejuar, eu posso fazer as coisas para Deus, eu posso fazer qualquer coisa, quando eu tiver o entendimento, o discernimento de que a palavra de Deus é um decreto, aí sim ela vai surtir um efeito. É um decreto de bênção, meu irmão. É um decreto de unção liberada para que todos nós que somos direcionados, que somos atingidos, somos alcançados por essa palavra, nós venhamos a prosperar. Porque esse discípulo aqui, lembrando que eu falei no início, que o mais importante não é como começa e sim como termina, mas nesse intervalo tem o posicionamento. Se esses homens tivessem se posicionado quando Jesus disse, olha, voltem ao lago, lancem as redes novamente, eles poderiam dizer, não, estamos cansados, estamos angustiados, estamos tristes, estamos atribulados, nós vamos desistir. Não teria ocorrido, o decreto teria sido em vão. Então, quando eles tomam aquela palavra, Senhor, como diz aqui no versículo 5, eles até quis se justificar, Senhor, olha, nós trabalhamos a noite inteira, estamos cansados, nós fizemos aquilo que era preciso fazer, não conseguimos nada. Porém, Senhor, debaixo da tua palavra, sob a tua palavra, debaixo desse decreto, nós vamos crer que o milagre vai acontecer. Debaixo desse decreto de bênção, nós vamos crer que essa situação vai mudar, de que o Senhor vai mudar a nossa sorte. Creia, querido, que debaixo da palavra de Deus, sob a palavra de Deus, desse decreto de bênção, a tua sorte pode mudar. Deus pode operar hoje, se você crê nesse decreto, um milagre na tua família, um milagre no teu ministério, um milagre no teu casamento, um milagre na vida do teu filho, um milagre financeiro, um milagre na área da saúde, um milagre a nível de nação. Cremos que Deus, e temos orado para que Deus tome o coração desses governantes que estão se posicionando de forma contrária àquilo que nós entendemos que tem dado a eles um direcionamento, tem se posicionado de forma contrária, mas cremos que Deus pode mudar o coração deles, cremos que Deus também pode remover quem Ele quiser, porque toda autoridade, a palavra de Deus diz que não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Você sabe o entendimento dessa palavra, o discernimento? É algo muito profundo. Quando ele fala de autoridade, ele não está falando de homem. Ele está falando da cadeira. Ele está falando da autoridade. Ele está falando do governo. Não a pessoa, mas daquilo que ele colocou. A autoridade, o governo, a cadeira. Não a pessoa, mas a função. É isso que eu estou querendo dizer. A função, não é a pessoa. Por isso que se Deus pega, digamos, um governador e remove ele, mas não era autoridade? Era, mas ele está se levantando contra aquilo que a gente entende que Deus está direcionando, usando pessoas. Mas Deus tirou uma autoridade, não, Deus tirou uma pessoa, Ele removeu uma pessoa, a autoridade continua, a cadeira continua, o governo continua, Deus Ele coloca outra pessoa para exercer aquela função. É isso que eu quero que você entenda. Amém, queridos? Então, debaixo de um decreto de Deus, a bênção, é liberada a prosperidade, é liberada a provisão, tanto é que quando eles voltaram ao lago, eles fizeram uma pesca maravilhosa, e aquilo foi para eles prosperidade. E aquilo prosperou a vida de muitos. Amém, queridos? Eu quero finalizar aqui
e vamos orar. Eu quero abençoar a sua vida. Então, lembre-se, não é como você começa, é como você termina. Não foi como aqueles homens começaram, mas sim como eles terminaram, debaixo da bênção do Senhor, debaixo de uma unção, debaixo de um manto de prosperidade, porque eles estiveram debaixo de um decreto, sob a tua palavra. A palavra de Deus é um decreto. Por isso, querido, nesses dias, se debruce mais na palavra, ore mais ao Senhor, vá buscar mais a vontade do Espírito Santo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero aqui finalizar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, em nome de Jesus. Pai amado e querido Deus, graças te damos por essa palavra, meu Deus, por esse momento especial na tua presença. Senhor, meu Deus, nos ajude, meu Deus, a entender, Senhor, e nos posicionar de acordo com a tua palavra. Senhor, nos ajuda nesses dias, Senhor, nos voltarmos mais para o Senhor, para sermos mais dependentes do Senhor, meu Deus. Nós, Senhor, renunciamos para o Senhor, meu Deus, todo o nosso conhecimento humano, todos os nossos títulos, toda a nossa posição social, posição hierárquica, posição, meu Deus, ministerial, para dar lugar, meu Deus, para nos submetermos ao Espírito Santo de Deus. Pai,